but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Paz, meus irmãos. Todo mundo bem aí? Pastor orando, eu quase chorando ali já. Sou tipo Jeremias, profeta chorão. Sabia que Jeremias é conhecido como profeta chorão? Embora carregue uma mensagem, disruptiva, desafiadora, Deus, ele pega aquele que mais chora. Deus é sempre assim, irmãos. Deus, quando quis construir a arca, não chamou um carpinteiro, chamou um agricultor. Deus sempre vai na contramão da nossa expectativa. Mas por quê? Para você não achar que foi você. Para você não achar que foi o seu conhecimento, a sua força. Deus sempre está nos desafiando. E isso é muito bom, porque quando Deus nos desafia, Ele nos leva ao caminho da dependência. E a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é se tornar independente de Deus. Qual foi a queda do homem? Quando o homem decidiu ser independente de Deus. Então ele achou que estava acima do bem e do mal. Então o que tirou o homem do lugar secreto foi nada mais nada menos do que a desobediência. Não precisou de muita coisa, apenas dizer não para aquilo que Deus estava dizendo. Então é simples, obedeça. Obedeça. Ainda que te custe. Sabe, ainda que te coloque em caminhos que você não queria passar. E aproveitando o gancho, eu louvo a Deus pela vida da pastora Van, porque na semana passada ela foi desafiada. Sabe, no sentido natural, ela tinha todos os argumentos para dizer, não vou. Levanta outro em meu lugar. Porque na jornada para cá, ela foi acometida de algo extremamente desafiador, que talvez outros, talvez até eu mesmo diria, não vou mais. E ela chegou aqui, rompeu os limites. Sabe, a nossa vida, a nossa jornada com o Senhor é exatamente assim. É quando a gente entende que aquilo que Deus está pedindo é necessário romper certos limites. Ainda que o ambiente não seja favorável. Porque na nossa jornada com Deus, acho que sempre quando você está ali no primeiro amor, ou quando você conhece o Senhor, a gente passa a acreditar que a vida vai ser perfeita. De fato ela é, mas não do jeito que a gente espera. Mas na nossa cabeça, andar com Deus é andar por um caminho onde tudo dá certo. Onde tudo vai funcionar. E não é bem assim. Talvez a maioria das vezes as coisas não vão dar certo. Você fala, poxa, então você complicou. Achei que ia ser tudo bem, ia rolar tudo bem. Se você olhar nas Escrituras, Deus nunca prometeu isso.
Se a promessa de Deus se baseasse em tudo vai ficar bem e você não vai ter luta, Ele não teria enviado o seu filho, que por meio da obediência aprendeu, sofreu, padeceu. E diz que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha só. Então é como se Paulo estivesse destacando níveis de morte. Ele foi obediente até a morte, ou seja, morrendo para muitas coisas, talvez para a vida dele, acerca das suas vontades, e no final, morte de cruz. Já parou para pensar sobre isso? Porque a nossa vida é marcada por essas posturas. Tem coisa que precisa morrer. E no final, o Senhor vai dizer para mim e para você: agora beleza. Você já matou muita coisa na sua vida. Agora toma a minha cruz. É o último nível da morte. Por quê? Homem morto não sente. Homem morto não se move por aquilo que sente. Não é sensorial. Não é que você vai se tornar frio na fé, mas você vai se tornar alguém de propósito. Você não se move mais por aquilo que Paulo diz: o seu Deus é o seu ventre. Você não se move mais pelo desejo. Às vezes o desejo é o que nos trouxe à igreja, porque eu preciso de algo, e de fato precisamos, todo mundo precisa, eu preciso, mas o nosso ventre não pode ser o meio pelo qual nós estamos aqui, tem que ser o propósito, tem que ser o propósito. E eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado comigo há algumas semanas já. Um texto que eu tenho debruçado sobre ele vai ser o título dessa mensagem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 142. Pode ser a Almeida, revista e atualizada. Salmo 142. Amém? Tamo junto? Lá vai arroz apertar. Calma, irmão, calma. Tamo junto nessa, amém? Salmo 142, no título da minha Bíblia, tá assim: oração no meio do grande período. E aí existe um subtítulo muito interessante, que diz assim: uma canção didática de Davi, que é uma oração que ele fez quando ele estava na caverna. Esse é o subtítulo da minha Bíblia. Então, em primeiro lugar, Davi, ele tinha algo diferente de Saul. Davi, ele sempre registrava a sua vida, e principalmente as suas experiências com Deus. E muito mais do que isso, como Davi fez parte da escola, digamos assim, profética de Samuel, e o profeta Samuel, ele sempre profetizava por meio dos cânticos, Davi adotou também, sabe, esse jeito de ser, de se expressar a Deus. Então aqui, já no título, a gente vê algo interessante. Davi salmodiou aonde? No palácio? Aonde? Na caverna. Quando nós chegamos um pouco mais cedo para ensaiar, engraçado, irmãos, assim que a gente ligou todos os instrumentos, foi bater a primeira nota, pum, caiu toda a energia daqui. Caiu toda a energia, eu falei, pronto, é um sinal, Senhor. Porque se isso acontecer de noite aqui, vai aparecer o quê? Vai aparecer uma caverna, velho. Eu falei, nossa, sério, Senhor, vai ser 100% assim? Essa vai ser a sua dinâmica da noite? Demorou vir. E aí juntamos aqui, o Theo começou a tocar o violão, fizemos uma roda aqui, começamos a cantar algumas canções, né, passando as canções que ia tocar hoje, e aí a energia voltou. Né, e aquilo o Senhor começou a falar no meu coração. Sabe? Por quê? Porque a gente poderia pensar, vamos esperar chegar a energia para fazer alguma coisa. Mas não. Por quê? Porque nós não podemos ser modelados pelo ambiente que a gente está. Se o ambiente que você está define quem você é, então você já assumiu a identidade da terra que você está. Então é o teu bairro que define quem você é. É o teu trabalho que define quem você é. A tua faculdade que define quem você é. Não, meus irmãos. Nele somos. Nele nos movemos.
nele existimos. Então, quando nós pensamos sobre isso e olhamos para cá, nós vemos que Davi, embora estivesse numa caverna, e eu vou explicar como que ele chegou nesse lugar, a primeira coisa que ele fez é: eu não vou cessar o louvor da minha boca. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, tinha tudo para não louvar a Deus, mas o que eles fizeram? Vamos salmodiar, vamos louvar ao Senhor, vamos reconhecer, vamos fazer um barulho gospel aqui na cadeia agora. O que aconteceu, irmãos? A terra tremeu, a cadeia se abriu, houve até conversão. Por quê? Porque quando você não é modelado pelo ambiente, é você que vai definir o ambiente. É você que vai dizer o que vai acontecer, e não o ambiente dizer como que você tem que ser. Por que eu estou falando isso? Porque Deus te levantou para ser voz, não ser eco, muito menos ser modelado pelo lugar que você está. Deus nos chamou para ser voz. E muitas vezes algumas coisas estão acontecendo em determinadas áreas da nossa vida, ou ambientes que nós estamos, porque você não entendeu que o Senhor te chamou para profetizar, salmodiar. Meus irmãos, as coisas estão difíceis, louve. Tem, eu acho que uma canção que fala isso, né? Tá apertando louve, tá não sei o que lá, louve. Entendeu? Mas é isso, porque é um princípio. O louvor, ele não pode se apartar da sua boca. Então, quando a gente está fazendo isso aqui, só o Senhor sabe o que cada um está passando na sua realidade para chegar até aqui. Mas quando nós estamos aqui, nós não colocamos o que sentimos acima daquilo que Deus quer fazer. E isso tem que ser com você também. Quando nós estamos aqui neste lugar de propósito para ouvir algo do Senhor, nós não podemos tornar a presença de Deus refém daquilo que a gente está sentindo. Muito pelo contrário. Aquilo que nós estivermos passando ou sentindo, subjugue ao Senhor, está debaixo dos pés do Senhor. E foi isso que Davi fez. Vamos ler, Salmo 142, a partir do verso 1, diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Verso 2: derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmurece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Verso 5: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Esse aqui que é o ponto alto da palavra. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Verso 6: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Verso 7: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, e os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém? Algumas ministrações atrás eu fui inimigo de Davi. Quem estava aqui? Quando eu falei sobre construtores invisíveis. Passei um pouco sobre Davi, numa outra ministração também, eu peguei um pouco pesado com o nosso amigo Davi. Mas hoje eu vou ser amigo de Davi. O que eu gosto da vida de Davi é que Deus nunca escondeu nada sobre ele. E ele ainda é reconhecido como um dos maiores reis de Israel. E nas escrituras, quando você estuda, você percebe que a Bíblia fala muitas e muitas vezes sobre Davi. E mais do que isso, que o próprio Yeshua, é a resposta daquilo que Davi viveu como sombra. Reino davídico, filho de Davi, a raiz de Davi. Essa semana eu estava falando com um amigo, e quando nós olhamos para aquele cenário que Yeshua está na cruz,
num dos momentos cruciais e mais difíceis da vida dele. Ele já está ali pregado na cruz, ele começa a salmodiar, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Yeshua não estava reclamando com Deus, porque ele não disse só isso, ele estava proclamando, cantando os Salmos 22. Então ele não falou só isso: Deus meu, por que você me abandonou? Quando você lê Salmos 22, você se quebra, meu irmão. Porque ali vai narrar exatamente como ele estava se sentindo, porque desde quando ele nasceu foi a primeira vez e a única vez na vida dele que ele não sentiu o Pai. Ele tinha que estar completamente sozinho naquele momento. Naquele momento ele teve que entrar na caverna e o Pai não entrou com ele. Foi o único momento da vida dele onde Deus não podia fazer parte. Por quê? Porque ele estava se fazendo pecado por mim e por você. Por toda a criação. Porque ele estava se fazendo maldito. E Deus é santo, santo, santo. Não pode habitar no pecado. Então nesse momento o Pai fala: eu não posso participar. Então Yeshua salmodia. Só que quando você continua lendo os Salmos, como ele termina: mas o Senhor é o meu louvor, mas o Senhor é o meu refúgio. Pai, é você, é sobre você, é para você, porque eu sei que há um propósito maior, e por isso que por meio do que eu estou sofrendo, que eu aprendi a obediência, porque o que me levou para esse lugar foi a obediência, não foi romance. Foi a obediência, de romper com os meus medos e os meus limites. Quem estava no Recon sabe do que a gente estava falando, quando nós falamos sobre a última oração de Yeshua no Getsemane, que ele falou: Pai, devolva a minha glória, aquela que eu tinha antes de todas as coisas. O que ele estava falando? Pai, me leva de volta para você. Eu fui obediente até a morte, e morte de cruz. Eu passei por várias cavernas, mas eu não neguei o meu louvor. Eu te glorifiquei no dia bom e te glorifiquei no dia mau. O louvor não se apartou da minha boca. E quando nós olhamos aqui para esses salmos, Davi estava da mesma forma. Meus irmãos, Davi era sincero com Deus. Quando você estuda o livro de Salmos, você vai ver que tem dia que Davi está na maior vibe. Outros ele está, meus irmãos, down total. Sabe qual é a diferença? Ele era sincero com Deus. Deus, te amo, creio, vou avançar, te louvo. Deus, não estou crendo, cadê você? Você se ocultou de mim, virou seus olhos, tapou seus ouvidos, cadê você, Deus? Estou vacilando na minha fé. Aí tem o selá, que é o silêncio. Aí ele volta: contudo, eu te louvarei. Você habita entre os louvores. O louvor não vai se apartar da minha boca. Senhor, trabalha no meu coração, porque o que eu disse alguns versos antes é por conta de um coração duro. Mas agora eu estou dizendo para você: quebra o meu coração e renova o meu espírito. Primeiro Deus muda o seu coração, depois Ele libera uma nova carga do Espírito. O que você pode dizer para o Senhor aí nesse momento? Senhor, muda o meu coração. Será que você pode dizer isso para o Senhor aí no seu lugar? Senhor, muda o meu coração e renova o teu espírito. Trabalha no meu interior, Senhor. Senhor, nós queremos estar com os nossos corações disponíveis para aquilo que o Senhor vai falar, ainda que estejamos de fato, como já começou a ser falado aqui, dentro de uma caverna. E se esse ambiente modelou quem eu sou, endureceu o meu coração, Senhor, quebra. Como Ezequiel disse: troca o coração de pedra por um coração de carne. Coração de pedra não tem vida. Coração de carne, ele está sempre em movimento. É ele que bombeia a vida. Se o coração para, acabou.
diante do Senhor, quando o nosso coração para diante do Senhor, ou seja, esfriamos na fé, esfriamos no amor, esfriamos na esperança, acabou a vida. Senhor, nós queremos a Tua vida, queremos acessar a Tua vida nessa noite. Fala para o Senhor aí no seu lugar, meu irmão. Queremos acessar a Sua vida nessa noite, a Sua vida. Nós não queremos ser modelados pelo ambiente que, Senhor, que muitas vezes nós estamos passando, nós estamos nele. Não, Senhor. Queremos acessar a Sua vida. Começa agora, Senhor. Troca o nosso coração. Senhor, na semana passada nós fomos ministrados que nós temos sido bombardeados de más notícias nesse mundo. E muitas vezes essas coisas corroboram para endurecer o nosso coração. Olhando para a humanidade, olhando para as coisas e falar, não tem mais jeito. A nossa esperança é o Senhor, não é governos, não são homens. A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é acessar a realidade do reino vindouro nessa terra. É acessar a eternidade, ser afetados pela eternidade. Ainda que sejamos como Davi, Senhor, neste lugar, o louvor não vai se apartar da nossa boca. O Senhor é bom. O Senhor é bom quando tudo vai bem, mas o Senhor também é bom quando tudo vai mal. O Senhor também é bom quando nós não temos a resposta para a nossa pergunta. O Senhor é bom quando nós também não temos a coragem para enfrentar. Nos tira o medo, Senhor. O amor lança fora o medo. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Amém? Eu amo esses salmos e amo os Salmos 91, porque Davi era um cara que entendia de refúgio, irmão. E para contextualizar aquilo que a gente vai falar, tá? A palavra dessa noite, o título é Chamados no Esconderijo. Amém, ó, ficou power. Ficou legal. Chamados no esconderijo, irmãos. Nós temos sido educados pelo sistema de que só seremos aceitos mediante uma vida de alta performance. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que Deus se move totalmente diferente como o mundo espera. O mundo vai te aceitar quando você falar bem, se vestir bem, ter recurso, sim ou não? Ou você aparentar ter tudo aquilo que Ele já determinou que você tenha. Mas Deus, quando nos encontrou, nós estávamos na nossa pior forma. E quando Deus nos encontrou na nossa pior forma, Ele deu aquilo que dinheiro nenhum pode pagar. Olha isso. O Pai olhou para mim e para você, olhou para toda a criação que estava sujeita à vaidade do homem, desobediente. Foi no seu tesouro pessoal e disse, vai. Porque eu vou fazer você de único, o primeiro de muitos. O muito sou eu e você. Se isso não é motivo para você glorificar ao Senhor, meus irmãos, se isso não é motivo para você levantar e falar, Senhor, obrigado por mais um dia, ainda que tudo esteja funcionando da forma que eu não gostaria, eu te louvo, eu bendigo o teu nome. Vamos comigo em 1 Samuel capítulo 22. Quero falar um pouco sobre da caverna ao chamado, quando Deus forma valentes no esconderijo. Amém? 1 Samuel 22, a partir do verso 1, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão,
quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Verso 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Olha só, olha a característica dos homens que Davi encontrou nesse lugar. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito. Olha isso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então olha só que interessante. Davi está mal, tá? O que levou Davi até esse lugar? Davi, ele começa a servir na casa de Saul. E Davi, ele está numa trajetória de ascensão, sabe? Davi está numa vibe muito boa. Sabe quando tudo que você coloca a mão dá certo? Está aqui, sabe? Enfrenta um aqui, vence. Enfrenta outro ali. Isso começou com Golias. Davi venceu Golias e ali Davi ficou com a moral lá em cima. Casou com a filha de Saul e tal. Começa a servir a casa de Saul. Está ali, né? Fazendo parte do reino. E aí começa a liderar alguns exércitos, começa a vencer batalhas, e ali começa Davi se destacar no reino de Saul, a ponto de começarem a escrever canções sobre Davi, no sentido de que Saul matava milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Olha isso. Estão sempre dando uma ênfase no sucesso de Davi, amém? Então Davi estava aqui, Davi estava num momento muito bom da sua vida, sabe, de escravo, a fazer parte do reino, casar com a filha do rei, ter uma posição no reino, e Davi olhando ali pensando, poxa, a palavra de Deus está se cumprindo, porque Deus disse que, eu sou o próximo da fila, e está aqui, tudo bem. Só que essa ascensão de Davi começou a despertar ciúmes em Saul. Saul, que outrora via Davi como um bálsamo, começou a olhar para Davi como inimigo. Interessante, por quê? Porque quando nós trazemos para a nossa realidade, muitas vezes a gente passa pela mesma coisa. Sabe pessoas que você estava andando com elas e que você era uma bênção na vida delas? Sim ou não? Mas de repente você, como uma bênção, se tornou algo totalmente oposto. A pessoa que te amava, te apoiava, sabe? Agora é aquela que te persegue. Quem já viveu isso aí? Ou é só comigo? Sabe, aquela pessoa que, não, somos parceirão, hein? Não, tamo junto e tal. É isso aí. Na semana seguinte, te odeio. Vou falar mal de você. Não gosto mais de você. Sabe aquele amor que eu tinha por você? Pois é, virou ódio. Odeio você. E era essa relação de Saul com Davi. Saul começou a se enciumar do favor de Deus sobre Davi. Então ele começou a planejar matar Davi, irmãos. A ponto de Davi ter que fugir. E aí Davi, como um bom soldado, tinha arrumado treta com várias tribos, com vários povos. Então, antes de Davi chegar na caverna, ele passou por algumas cidades. E teve uma cidade que a galera era tão assim com Davi, que ele teve que se passar por louco. Sabe a expressão, entre aspas aqui, abre aspas, meteu o louco, fecha aspas. Começou com Davi. Davi literalmente meteu o louco, irmão. Porque quando ele chegou, ele pensou, cara, eu derrotei os caras e quando eu entrar eles vão me matar. Davi ficou birulei, não, eu vou entrar e vou me fazer de louco. E começou a babar, rasgar a roupa e ficar falando nada com nada. Quando ele entra na cidade, os caras falam, vixe, não é Davi? É Davi. Ih, endoidou, deixa aí então, traz pra dentro. Vai fazer o que agora? Se passa por louco, se passa por escravo, se passa por mendigo, enfim. Davi, ele começa, sabe, se sujeitar a algumas coisas, porque ele está fugindo de Saul. Então, na cabeça dele, se ele fosse para as terras inimigas, Saul não ia atrás dele. E nessa jornada que ele está, do céu ao inferno, ele chega nesse lugar aqui.
na caverna de Adulão. Então ele entra nesse lugar. E quando ele chega nesse lugar, diz que a família dele recebeu a notícia: olha, Davi está na caverna de Adulão. Então quando ele entra nesse lugar, a família vai também. Mas quando Davi chega lá, ele encontra 400 pessoas piores do que ele. Ô irmão, vamos pensar aqui? Imagina você tá mal, aí você precisa de um refrigério. Né, como nós falamos aqui, você precisa de um bálsamo. Quando você chega no lugar, você encontra 400 pessoas pior do que você. Como que você vai ficar? Você já está naquela vibe terrível. Você fala, cara, não está dando nada certo. Aí você vou me esconder na caverna. Pô, tem uma galera lá, beleza. Quem sabe eu encontro nesse lugar alguém que vai conversar comigo, vai orar por mim, vai me dar um direcionamento. Quando chega lá, oi, tudo bem? Não, eu sou Davi. Nossa, minha vida está daquele jeito. Sabe, fila de hospital, briga de doença. Não, porque eu tô, nossa, me deu uma febre essa semana e, cara, é mesmo? Não, você não viu eu? Bati o pé, arrancou um dedo, quebrou o braço. É sério? Não, mas e eu? Porque o meu primo perdeu um olho e na semana passada eu quase perdi também. E sabe, fica aquela briga de quem sofre mais. Quem já passou por isso? Aí você pensa, nossa irmão, deixa pra lá, né? Não vou falar nada, não tem ninguém positivo aqui, sabe? Então, o que nos resta? Vamos orar para curar todo mundo aqui. Porque é daqui para pior, já vi que está descendo, entendeu? Então, ou seja, não há esperança nenhuma. Mas o que é o mais interessante? Porque quando Davi chega nesse lugar, e esse é o ponto. Davi, quando ele olha para esses homens e viu que o estado deles era pior, Davi não foi modelado pelo ambiente. Porque a gente acabou de ler, a Bíblia diz que Davi se fez líder deles. Nós já falamos aqui, existem líderes que só quer filho bonito. Sim ou não? Davi está nos ensinando algo poderoso. Davi viu alguma coisa que esses homens não viam. Davi passou por cima do que ele estava passando. E ele viu tesouro num lugar escondido. Foi isso que o Pai fez comigo e com você. Davi, quando ele olha para esses homens na sua pior forma, Davi não disse, opa, rejeito, vou sair dessa caverna, vou procurar outra. Qual que era a caverna de Elias? Me dá o endereço aí, eu vou colocar no GPS aqui e vou para lá. Pelo menos lá Deus vai mandar o couve com a carne, vai mandar o pão, vai mandar alguma coisa. Aqui só tem gente ruim. Não. Davi entendeu algo. Deus está querendo formar algo aqui. Independente do que eu estou passando, Deus me colocou numa posição. Posso dizer algo para vocês? No reino de Deus, reis não nascem no trono, nascem na caverna. No reino de Deus, reis nascem no deserto. Adão começou num jardim, terminou no deserto. E Yeshua começou aonde? Num deserto. Quando ele foi batizado ali, recebe o Espírito Santo. E o Pai diz, você é o meu filho aprovado. O Espírito Santo levou ele para onde? Para uma vida de vitória ou para o deserto? E aí? Quando ele recebe uma carga do Espírito, diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto. Não foi para a ascensão, não foi para o trono, não foi dizendo, olha, e olha o que Deus disse para ele, você já é o meu filho aprovado. Então o que ele estava querendo dizer? Você não precisa me provar nada, eu já encontrei. Mas diz que o Espírito leva ele para onde? Para o deserto. Muitas vezes nós queremos uma vida de poder no Senhor sem deserto. Autoridade se gera no deserto, irmão. Na caverna.
é quando você é fiel no pouco. Então Deus vê em você um coração de um bom administrador e fala, então eu te coloco sobre o muito. Porque quando você tinha pouco, você não me negou. Quando você tinha pouco, o louvor não se apartou da sua boca. Então agora eu sei, você está pronto. Sabe quando é que muitas vezes as pessoas perguntam assim para mim, quando é que eu estou pronto para ter alguma coisa? E às vezes até em relacionamento. Quando você olha para essa coisa, não mais com os olhos de necessidade. Já está tudo bem, eu vivo sem isso. Então Deus olha para você e fala, agora você está pronto. Por quê? Porque quando você quer algo, segundo a sua necessidade, sabe o que vai acontecer? Aquilo vai virar o seu Deus. Quero muito uma coisa. Eu penso que se eu tiver, a minha vida vai ter sentido. Então Deus olha para você e diz, você não está pronto. E eu, como um pai amoroso, vou te frustrar um pouquinho. Até você entender que você não pode ser modelado por aquilo que você quer. Você tem que dar sentido ao que você tem. Não aquilo que você tem dá sentido a você. Você está comigo? E é isso que Davi entendeu. Porque quando ele olha para esses homens, ele entendeu algo sobre ele mesmo. Eu preciso dar sentido a esses homens. Então, nós entendemos que a caverna é como se Deus estivesse marcando um início de uma jornada de transformação que começaria com Davi e isso ia se refletir na vida de outros homens. A caverna de Adulão, meus irmãos, se torna o palco onde Deus revela que até nos lugares mais escuros Ele está preparando algo grandioso. Por isso que a gente já estava se preparando aqui, AP. Se for no escuro, beleza. Vamos no celularzinho, vamos com a viola, carronzinho, mas o louvor não vai se apartar da nossa boca. Já aconteceu. E o Senhor é bom. Porque nós não nos movemos segundo as más notícias. Como nós fomos ministrados na semana passada poderosamente, e como a própria pastora fez a sua vida a mensagem, eu não fui parada pela má notícia, eu vim, e Deus tinha algo precioso para derramar sobre a minha vida e sobre a sua, e Ele derramou, porque o louvor não se apartou da sua boca, pastora. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Davi, antes celebrado por derrotar Golias, agora é perseguido por Saul. E ele fugiu de cidade em cidade. A caverna muitas vezes pode representar o que na nossa vida? Dor, isolamento, incerteza. Mas eu torno a dizer, ela também pode ser um lugar onde Deus vai começar algo novo. Eu tenho algo que eu creio, e é um princípio que eu coloquei na minha vida. Deus muitas vezes não vai fazer algo maior na nossa vida, mas Ele vai fazer melhor. Porque ser melhor não tem a ver com grandeza. E foi uma das coisas que a gente já falou nessa casa, e nós já choramos sobre isso. Nos nossos olhos não estão em algo maior, nos nossos olhos estão em algo melhor. Porque maior trata de números, Deus não vê números, Deus vê essência. É perfume. E quanto mais ele cheira bem, mais ele vale. Você está aqui? E nós ouvimos isso. Você é o bom perfume de Cristo. Então o que define aquilo que eu exalo? A vida que você leva de obediência diante dele. Yeshua, quando ele fez a última oração antes da cruz, ele está num lugar que se chama Getsemane. Getsemane significa lagar de óleo, sabe, de azeite. E ali havia uns tanques onde eles amassavam as azeitonas para produzir azeite. Meus irmãos, azeite só é produzido na pressão. Getsemane, lugar de pressão. Sabe quando é que Deus vai produzir óleo na nossa vida? Na pressão.
Por isso a pressão dos dias. E por isso que a gente não pode desanimar. Às vezes a gente abre mão por tão pouco. Sabe, às vezes a gente desiste por tão pouco. Deus apertou só um pouquinho, ou permitiu que fôssemos apertados só um pouquinho e a gente já desistiu. Você está aqui? Nós não podemos desistir. Salmo 142:5 que eu li, ele disse, ele deu uma ênfase, ele falou: Senhor, eu estou numa caverna, mas Tu és o meu refúgio. Você é o meu refúgio. Ele entendeu algo. Então quando ele está escrevendo os seus salmos, eu imagino os 400 ali, olhando e ele: eu vou ensinar uma canção para vocês. E um dos versos dessa canção é: não seremos modelados por esse ambiente. O Senhor é o meu refúgio. Ele começa a discipular os caras. Ele começa a mudar os caras de dentro para fora. Salmos 46, que nós lemos aqui, um dos versos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Davi escreveu, quando ele escreve Salmos 91, ele diz: a presença é o meu esconderijo. Ele estava falando sobre o quarto de Samuel. O quarto de Samuel foi onde estava a arca, onde só o sumo sacerdote podia entrar, virou o quarto de um menino, um profeta, segundo o coração de Deus, que Deus disse: eu vou levantar um profeta segundo o meu coração, para colocá-lo diante do meu rei ungido. Deus, quando gerou Samuel, já estava olhando para Davi, não era para Saul. Você está entendendo? Que quando Deus olha para você, não é sobre você. Deus já está vendo as pessoas que você vai tocar. Agora eu faço uma pergunta: cadê você? Sai da caverna. Tem muita gente que precisa te ouvir. Tem muita gente que precisa ver o que Deus fez na sua vida. Tem muita gente que precisa entender que você tem um refúgio. E o teu refúgio não é um lugar, o teu refúgio é alguém. E a Bíblia diz que esse lugar é também um descanso. E descansar não significa não fazer nada. No reino, descansar não é não fazer nada. No reino, descansar é fazer, mas com paz, que excede todo entendimento. Porque a paz que o mundo dá é a ausência de guerra, mas a paz que Deus dá não é. É equilíbrio, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da perseguição, mesmo naquele momento que tudo está dando errado. Então, quando nós olhamos para a caverna de Adulão, entenda, não é apenas um lugar geográfico, é um lugar espiritual. Deus estava formando Davi nesse lugar. E ele representa os momentos que somos levados aonde, irmãos? No limite. Quem já chegou no limite aí? Em algum momento da sua vida? Eu já cheguei. Eu já cheguei num limite da minha vida onde, se Deus não virasse o volante da minha vida, eu não sei o que seria. Sabe, quando você está naquela temporada, o time que nunca ganha, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta, volta para a várzea, já não tem mais jogador, joga com o vizinho, joga com os familiares e tenta. Pois é, sabe, é só uma atrás da outra e de repente o único limite é, a única razão, enfim, a única solução é: vamos botar um fim nisso tudo. Só que a gente esquece. E eu quero deixar algo para você. Alguém está te vendo o tempo todo. Porque a palavra diz que tudo está exposto diante daquele que um dia haveremos de prestar conta. Davi escreveu: não importa onde você vá, não tem como fugir do Espírito. Se você subir, ele vai estar. Se você for para o inferno, ele vai estar. Diz que se você for na profundeza do mar, ele vai estar. E ele diz assim para o Senhor: Davi escreveu isso: para onde fugirei eu do teu Espírito? Eu não consigo fugir de você. O seu amor me atrai de uma forma que eu não consigo fugir de você. Você entende isso?
Isso precisa significar muito para a gente. Sabe, você precisa acordar e todos os dias pensar isso. Não tem como fugir dele. Então, quando Davi chega nesse lugar, ele entendeu: peraí, eu não estou fugindo de Saul, eu estava fugindo de Deus. Então eu vou mudar, eu vou trocar o louvor da minha boca. Deus, você é o meu refúgio, não é a caverna de Adulão. Davi, ele não escolheu a caverna, ele entendeu isso, ele foi levado até ela. E Deus usou a dor para levar ele lá. E não tem problema, muitas vezes o Senhor vai nos levar por meio da dor. Eu posso dizer algo para você? Às vezes a dor é o único jeito de você entender Deus. Nossa, Rô, isso pegou pesado. Pois é, às vezes o nosso coração é tão duro que você só se quebra quando alguma coisa ruim está acontecendo na sua vida, sim ou não? Porque quando tudo está bem, não há mais altares. Quando tudo está bem, não há mais adoração. Isso foi Abraão. Quando tudo estava bem, não falou mais com o Senhor. Aí Deus fala: então beleza, eu tenho um propósito através da sua vida. Me dá o que eu te dei, já que eu te perdi. Vou provar o seu coração. A Bíblia diz que Deus fez o povo passar pelo deserto para testar o coração deles. Yeshua, depois de ser batizado, foi levado para o deserto para ser testado, tentado pelo inimigo. Está entendendo? Então, se a fala de Deus com você é só a dor, irmão, entenda. E quando você entender, ciclos que viviam se repetindo na sua vida vai parar de se repetir. Deixa Deus quebrar o coraçãozinho. Não queira ir para Ele só pela dor, na crise. Poxa, é na crise que eu choro, na crise que eu oro, é na crise. Aí Deus fala: poxa vida, que pena que essa é a única tipo de mensagem que eu tenho com você. Porque quando tudo está bem, você volta a ser orgulhoso, volta a ser altivo. Volta a achar que tudo é com você, é sobre você, não é sobre você. Sabe você num lugarzinho secreto ali, falando com Deus que vem em secreto, Deus colocando a cara ali no seu quarto falando: não é sobre você. Não é sobre você, não é sobre mim. Davi não correu para um palácio, mas para uma caverna. E ali, neste ambiente, ele disse: tu és o meu refúgio. Mesmo no esconderijo, Deus está presente, é o lugar secreto. Davi entendeu qual era o seu lugar secreto. Mas irmãos, olha para mim, a caverna não pode ser o destino. Ela precisa ser um lugar de transição. Nós precisamos saltar, nós precisamos sair desse lugar. Sabe esse seu jeito que você nunca muda? Esse jeito que eu não mudo, que Deus já falou para você, você só perde com esse jeito? Muda. Deixa o Espírito te convencer. Deixa o meu Espírito te convencer. A forma de administrar algumas coisas que nunca muda, e Deus já falou, você continua perdendo. Deixa eu te ensinar. Para de querer dizer como eu devo ser Deus na sua vida. Muitas vezes nós somos assim. E talvez Davi estava assim: nossa, tudo está dando certo. Até que chega a perseguição. Entende? Deus quebrando um pouco o nosso salto. Aonde estão os reinos? Como nós cantamos aqui. Aonde estão os outros reis? As sombras que nós projetamos, que nós fazemos. Fui eu? Não, pô, isso aqui fui eu. Não, porque eu orei e moveu. Não, porque fui eu. O dia que você pensar assim, Deus, o céu vai fazer assim para você. Ó. Ah, é? Então eu fecho os céus. Vai na tua força aí. Vai no teu gatilho aí. Vai na tua habilidade. Você pode ter números, mas nunca vai ter o meu espírito. Queremos o Espírito. Queremos o Espírito. Diga isso para o Senhor: nós queremos o Espírito.
A Bíblia diz que Yeshua apareceu para mais de 500 pessoas, Atos 2 só tinha 120. O que aconteceu com os outros? Eles viram, testemunharam a ressurreição, mas desistiram. Eu quero abrir uma aspas aqui. O que eu acho, tá? Por que desistiram? Porque sabiam que o destino é cruz. Eu quero participar da ressurreição. Por isso que Paulo diz, você quer participar da ressurreição? Participe da morte. Queremos viver sem morrer. Não existe ressurreição sem morte, irmão. O que Davi estava passando? Davi estava morrendo. Só que Davi encontrou propósito. Deus usa lugares improváveis para revelar o seu cuidado. E a caverna é esse lugar onde nós vamos aprender a depender somente de Deus. Somente de Deus. Não é no seu conhecimento, não é na sua força. Por quê? Porque Deus ele é atraído por algo. Vamos abrir lá Salmos 34:18. Como que eu posso atrair o Senhor, a presença do Senhor? É com uma música bonita? Sim ou não? É com a do sucesso, que é a música que está no hype? Sim ou não? É com um filme bem bonito? É com uma roupa bem bonita? Qual é o único jeito de atrair o Senhor? Salmos 34:18. Vamos ler junto? Perto de quem? Então não é na sua melhor forma. Não é que você vai ser uma pessoa triste. Davi não está dizendo isso, mas você não é orgulhoso. Você entende que quando Deus está falando algo, é para você, irmão. Não joga para o lado. Nossa, sabe quando a gente fica assim tentando se esquivar do que Deus está falando? Não é comigo, não. É para o irmão aqui. Ixi, Deus falou com a irmã lá. Deus, sabe, você dá aquele cutucão, vixe, tá vendo? Tá vendo? Não, é sobre você mesmo. É sobre mim. O nosso coração duro. É sobre nós. É disso que ele está falando. Davi escreveu algo interessante. Deus deseja estar perto. Mas se o seu coração ainda é de pedra, pede para ele trocar. Troca o meu coração. Salmo 51, quando Davi pecou, e pecou feio. E eu falei mal dele aqui. Não falei? Falei muito mal dele, desse pecado dele. Só que quando ele fala com o Senhor, depois que o filho dele morre, que a gente sabe, gerou morte. Davi desistiu? Davi levantou altares de idolatria? Davi tirou a roupa de cinzas e escreveu um dos salmos mais lindos que tem. Senhor, troca o meu coração. Eu perdi. Devolva-me a alegria da salvação e me dê um espírito inabalável. Sabe o que ele está dizendo? Eu perdi o coração, Deus. Eu sei o que aconteceu comigo não tem a ver com você, foi eu que causei. Eu que causei, por causa do meu coração duro. Então troca. Porque eu não quero vacilar de novo. E ele continua dizendo, para que eu agora, redimido, eu possa pregar as boas novas para os pecadores. É isso que ele diz, não é para mim, não é só para mim ficar bem com você, mas para que a minha vida se torne uma mensagem. Ela se tornou para mim e para você hoje. Ela se tornou. Então Davi sempre foi esse cara que passou por esses processos. E ele escreveu isso. Quando o seu coração é quebrantado, você atrai a presença de Deus. Então você quer ser alguém cheio de Deus? Quer ser alguém cheio de Deus? Então siga o princípio do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando Yeshua diz pobre de espírito, em Mateus ele faz uma sequência perfeita, porque ele já começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe o que é um pobre de espírito?
na nossa mente aqui do sistema diz, não, pobre de espírito é o arrogante. Peraí, não é o arrogante. Yeshua disse, bem-aventurados sois vós, pobres de espírito. Peraí, então o que ele está querendo dizer? Pobre de espírito, sabe o que é? Vazio de si. Quer ser cheio de Deus? Se esvazia de você, se esvazia da sua razão, se esvazia da sua presunção, do seu orgulho, se esvazia. Quer ser cheio de Deus? Seja menos de você. Eu preciso ser menos de mim. Porque quando eu acho que eu estou muito ali, cuidado, aquele que pensa ser alguma coisa. Nada é diante de Deus, cara. Quer ser cheio de Deus? Se esvazia de você mesmo. Então Davi, quando ele chega nesse lugar, ele entendeu, sabe por quê? Porque até por louco ele se passou por louco, se passou por mendigo. Olha isso. O que ele estava fazendo? Deus colocou ele num processo de se esvaziar. Então quando ele chega nesse lugar, ele entende, ok, eu já estou vazio o suficiente. Sabe para quê? Para liderar. Líderes no reino são vazios de si, para que possam comportar a essência do reino. Tem um texto em Apocalipse que eu amo, que diz que Yeshua está no trono, naquele lugar que Isaías viu, e diz que os reis lançam suas coroas diante do cordeiro que se tornou leão. Diz que eles lançam as suas coroas. Meus irmãos, no reino de Deus só pode ter uma majestade, não sou eu e não é você. Ah, mas o reino é feito de reis e sacerdotes, mas ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós não podemos esquecer disso. Nós queremos ser o rei dos reis, nós queremos ser o rei da nossa vida, nós queremos ser o Senhor da nossa vida. Posso dizer uma coisa? Deus quer ser muito mais do que o seu Salvador. Deus quer ser o seu Senhor. Às vezes a nossa relação com Ele é só de Salvador, sabia? Me salva, me salva, me salva. E Ele fala, tá, mas quando é que eu vou ser o seu Senhor? Quando é? Nós precisamos aprender a nos submeter. Quando nós olhamos para as características desses homens, nós vemos que eram homens aflitos, endividados, amargurados. Os caras estavam mal pra caramba. Mas Davi, ele não rejeita. Pelo contrário, eu vou liderar. Sabe por quê? Porque Davi entendeu um princípio. Um princípio que Deus ensinou logo no dia que ele foi ungido na sua casa. Porque Davi, ele era a parte da sua casa. E quando Samuel, ele vai querer ungir segundo os olhos das pessoas, eu quero ungir o filho mais bonito, o filho mais forte. Deus fala, peraí Samuel, eu não vejo como o homem vê. Vocês querem ungir segundo o sucesso, o padrão de sucesso, eu não. Eu já olhei além, eu olhei um rei além do fracasso. Eu olhei um rei além da escravidão. Então Davi lembrou, peraí, Deus não olha para a aparência. Então quando ele olha para esses 400, alguma coisa mexeu dentro dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez os 400 que Deus vai te levar já está te esperando. Às vezes a gente fica aqui de domingo a domingo ouvindo coisas, chorando por essas coisas, mas as oportunidades que Deus nos dá de segunda até o outro domingo a gente não abraça. Precisamos ser uma igreja que se move. Paulo diz, aquele que dorme, nada difere do que está morto. Se você olha para uma pessoa dormindo e uma pessoa que morreu, qual é a diferença? Nenhuma. Qual é o sinal de vida? Movimento. O reino de Deus não é estático, ele se move, está se movendo o tempo todo. Seja vós, meu irmão. Se Deus te colocou numa caverna, entenda, essa caverna é para me formar.
Essa caverna é para fazer de mim um líder para essa geração. E eu não estou falando de líder, sabe, dessas coisas corriqueiras que a gente vê por aí, não. Pessoas que o Senhor vai levantar como voz, cara, no seu trabalho, com pessoas específicas. Pode ser para 400 ou pode ser para uma. A gente já ouviu sobre isso. Deus não vê quantidade. Pode ser no altar, pode ser fora dele. Amém? Pode ser tocando, pode ser não tocando. A gente já falou sobre isso. E Davi estava vendo exatamente isso. Porque Deus está sempre andando na contramão das nossas expectativas. Deus tem um prazer, irmão, enorme, de transformar terras de esterilidade em terras frutíferas. É só você ver todas as pessoas, sabe, nas escrituras que foram geradas por meio de milagre. Todas essas pessoas foram filhas de mães estéreis. Muitas pessoas que Deus levantou, que foi voz para a sua geração, já começou sendo um milagre, porque as suas mães não podiam gerar. Então Deus tem um prazer, sabe o que? Em falar para mim e para você, eu não sou limitado. Eu não sou limitado, sabe? As coisas terrenas, eu vou além, eu estou acima. Então quando eu disser para você, vai, vá. Então o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite é, se você está passando por uma situação que para você é caverna, Deus está te formando. Troque a murmuração, troque o porquê. Por que, Deus? Troque o porquê para o pra quê, Deus. Beleza. Por que não? Para quê? Qual o propósito? O que você quer formar em mim? Isaías 61, vamos ler esse texto? Porque Deus, Ele quer mudar. Deus, Ele quer trocar, sabe? Trocar coisa na nossa vida. Isaías 61. Isso aqui atestou, isso aqui apontou para a missão de Yeshua na minha e na sua vida. Quando ele leu isso na sinagoga, isso é poderoso. Olha só, Isaías 61, do verso 1. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas a quem? Então quando é que você vai entender o Evangelho na sua vida? Quando o seu coração for quebrantado. Porque o Evangelho muitas vezes não entra. Por que o Evangelho muitas vezes não entra? Porque meu coração continua duro. Deus não consegue dar forma, porque eu continuo duro. Enviou-me para o quê? A curar quem? Contritos de coração. A proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados. Verso 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Verso 3, e a pôr sobre os que em Sião estão, de luto, uma coroa em vez de cinzas. Olha só, Deus está mudando de dentro para fora. Só que para chegar nesse lugar tem um princípio. Tem um coração quebrantado, para que eu possa trocar suas vestes. Porque você ainda está no luto. Porque você está de luto por algumas coisas. Lembra quando ele vai ressuscitar a menina, que ele chega naquele lugar, ele fala, olha, esse ambiente aqui não é de morte, ela apenas dorme. Todo mundo deu risada. Ele fala para os discípulos, arranque esse povo fora daqui. Por quê? Porque eles estão modelando um ambiente que eu não creio. Eu sou a vida. Ela apenas está dormindo. É isso que ele está fazendo. Esse foi um exemplo dessa palavra que ele leu na sinagoga, dizendo, eu vim para trocar ambientes. Eu vim para te ensinar que lugares que você possa estar passando não é o fim, é apenas a inauguração. Não é um lugar que você vai parar, é um lugar de transição. Você vai apenas passar por esse lugar. E eu vou formar você. E eu vou te levar a um lugar onde eu já estou te esperando.
Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, somos novas criaturas. Novas criaturas. Amém? Transição. Deus precisa nos tirar. Por que algumas coisas repetem na nossa vida? Porque não vencemos ainda. Quem está vivendo ciclos que já se passou e parece que chegou na mesma época, é a mesma coisa. E você fala, meu Deus, de novo, mesma luta, mesma má notícia. Aí eu posso te perguntar uma coisa? Será que você está usando as mesmas soluções? Está aí a resposta. Eu dependo do Senhor. Senhor, estou num ciclo que eu já passei. Muda o meu interior, porque eu não quero passar da mesma forma. Deus está transicionando a igreja. Deus está transicionando a igreja neste tempo. Deus está nos transicionando, por isso nós não podemos nos mover segundo o que acontece lá fora. Nós não pertencemos a este reino aqui, pertencemos ao reino dos céus. Somos cidadãos de um reino inabalável. Inabalável. De um Deus que não tem sombra de variação. Deus vê valor aonde o mundo julga como fracasso. Porque o mundo só busca alta performance. Deus busca essência. Deus busca essência. Então Davi, ele começa a transicionar esses homens. Eu não sei o que ele falou. Mas a Bíblia diz, e vamos ler lá. Deixa eu pular aqui. Em Hebreus, no capítulo 11. Do verso 32 ao 34. Amém? Vocês estão bem? Hebreus subiu da minha Bíblia, irmão. Rapaz. Já apareceu aí? Então vamos ler junto aqui. Olha só. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Está falando dos heróis da fé. De Baraque. De Sansão, de Jefté, de quem? De Samuel e dos profetas, verso 33. Os quais, por meio do quê? Subjugaram, praticaram, obtiveram, fecharam, verso 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Vamos ler bem forte isso aqui. Da fraqueza fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Meus irmãos, o autor de Hebreus está falando de Davi e dos valentes de Davi. De outros heróis da fé que ele está dizendo, ele fez questão de citar Davi. De homens que foram gerados e que foi de um dos exércitos mais fortes e leais de Davi. Homens leais, homens forjados num ambiente onde o mundo diz que é de fracasso, mas Deus viu além. Deus levantou alguém que superou a sua dor e levou pessoas ao propósito. Deus quer fazer isso comigo e com você, irmão. Então a gente precisa parar de olhar para as nossas dores e começar a olhar para o propósito. 2 Samuel 23 vai discorrer muitas coisas sobre esses homens, vários feitos, anota aí. 2 Samuel capítulo 23, vai falar de grandes feitos desses caras. Esses caras, meus irmãos, em sua vida demonstrou completa transformação daquilo que Deus pode fazer quando Ele te encontra e você se deixa ser tocado por Ele.
Por isso eu queria orar com você nessa noite. Nós já vamos encaminhar para o final. Se coloque de pé no seu lugar. Paulo escreveu que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, irmão. Tem coisas na nossa vida que a gente está olhando como um fim. Feche os seus olhos no seu lugar. Comece a falar com o Senhor. Davi foi alguém que aprendeu a liderar em tempos de crise. Ele treinou homens para ser substitutos e não seus seguidores. Homens de coragem. A caverna se tornou um campo de treinamento para um futuro rei e o seu grande exército. Deus quer trabalhar em nós, de dentro para fora, irmãos. Deus não quer trabalhar apenas em coisas externas da nossa vida, mas de dentro para fora. Se nós estamos nesse tempo de caverna, Deus está preparando algo melhor. Se atente aos sinais. Muitas vezes nós estamos já cercados por pessoas quebradas. E Deus quer nos usar para restaurar essas pessoas. Para ser voz dessas pessoas. Quem não ama não pode profetizar. Yeshua disse isso em Mateus 20, do 26 ao 28. Você quer servir, quer ser maior, então sirva. Se você quer ser o maior, você tem que ser o menor. Você tem que servir. 1 Pedro 5, do 2 ao 3, diz que devemos pastorear como exemplo. É a nossa vida que é a mensagem. A sua vida precisa ser a mensagem. Por isso Deus muitas vezes quer nos transformar para que a gente seja um canal de transformação para outras pessoas. O que você pode dizer para o Senhor agora? Senhor, nós cremos que o Senhor está conosco, Pai. Nós não queremos ser modelados pelos ambientes que nos cercam. Nós entendemos que há um propósito no processo, que há um renovo no refúgio, e o refúgio é o Senhor. Nós queremos entender que situações da nossa vida precisam do Teu toque, do Senhor. Senhor, nós queremos ser trabalhados de dentro para fora. Nós não queremos receber a identidade da crise. A crise não pode determinar quem você é, meu irmão. Senhor, faz de nós sensíveis à sua voz. Fala isso com o Senhor, meu irmão, no seu lugar. Senhor, eu quero ser sensível à sua voz. Eu quero entender que este lugar não é o lugar do fim, mas um lugar de transição. Yeshua disse isso. Basta o seu dia o seu próprio mal. O Senhor permite o dia mal para que a gente não venha ter o controle sobre o futuro, porque o controle pertence ao Senhor. A Ele pertence. Por isso Deus nos coloca nesse caminho de dependência do Senhor. Nós não queremos te procurar atrás de coisas. Nós não queremos, Senhor, se relacionar apenas com as suas mãos, com aquilo que o Senhor pode fazer ou nos dar. Mas nós queremos nos relacionar com quem o Senhor é. Porque o que transformou Isaías foi aquilo que ele viu. Primeiro o que ele viu. E por isso nós queremos ver, Senhor. Nós queremos te ver e ser chacoalhados e transformados da mesma maneira que Ele foi, Senhor. Nós queremos entender que situações da nossa vida são situações que vai nos formar, Senhor. Que o Senhor nos levou para certas cavernas para nos formar. Não para colocar um ponto final, mas para nos forjar nesse lugar, para trabalhar a nossa forma de sentir, a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar. Troca as nossas lentes, Senhor. Fala com o Senhor, meu irmão, no teu lugar. Eu não quero ser o mesmo, Pai. Seja a situação que você esteja passando, e eu sei que cada um tem a sua medida. Cada um tem o seu desafio e a sua dor. Eu sei, nós estamos vivendo em dias difíceis. Dias difíceis, e eu não quero minimizar, não quero desprezar a sua dor. Cada um sabe a luta que está passando, sabe a sua dificuldade, as suas dúvidas, as frustrações. Mas eu quero te dizer, você não está só.
Você não está só. Uma coisa é nós passarmos por situações segundo o nosso próprio conselho, segundo a nossa própria força. Outra coisa é nós passarmos por essa situação com o Senhor. O Senhor sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nesses dias da tribulação. Porque Paulo vai dizer que a tribulação ela gera perseverança, e a perseverança ela gera esperança, e o fruto dessa esperança é um caráter aprovado, ou seja, sem processo nós nunca vamos chegar na medida que Deus espera. Sem processo nós nunca vamos chegar à maturidade diante de Deus. Deus não quer nos fazer apenas crescer por fora, mas por dentro, em estatura, mas em essência, em novas medidas. Será que você pode dizer isso para o Senhor? Senhor, eu desejo novas medidas do Senhor na minha vida. Eu desejo novas medidas, Senhor. Aquebranta cada vez mais o meu coração. Eu quero sim o Senhor perto. Nós queremos o Senhor perto, sim, nós queremos o Senhor perto. Por isso quebra o nosso coração, a nossa altivez, o nosso orgulho, Senhor. Não, Pai, nós queremos estar disponíveis. Por isso nós abandonamos a nós mesmos para que o Senhor nos encontre. Nós queremos ser achados pelo Senhor. Dai-nos esse coração, Senhor. Troca o nosso coração, Pai, um coração que muitas vezes se move mais, Senhor, segundo o ventre do que segundo o propósito. Nós queremos olhar para o propósito, Senhor. Nós queremos confiar em Ti, aprender a confiar, aprender, Senhor, a caminhar debaixo do que o Senhor nos mostrou, debaixo daquilo que o Senhor nos direcionou. Senhor, eu sei que a obediência é o maior bálsamo para a nossa vida. A obediência é que vai nos levar num lugar de completude. A obediência é que vai nos levar num lugar onde não seremos mais vazios. A obediência é que vai nos levar a este lugar, ainda que nos custe, Senhor. Senhor, nós entendemos que o Senhor quer formar vozes nessa noite. Nós, como casa sacerdotal, nós profetizamos sobre a sua vida. Você vai ser voz na sua casa, você vai ser voz na sua faculdade, voz no seu trabalho, você vai ser voz. O Senhor vai trazer favor sobre a sua vida, mas em primeiro lugar Ele vai fazer algo na sua vida, dentro de você, no meu coração, no seu coração, unindo a nossa mente, o nosso coração, reordenando as nossas emoções, as nossas expectativas, reordenando a nossa forma de ver, de sentir, de se mover, porque esse é o Deus que eu creio. Não é o Deus que faz as coisas pela metade, mas é o Deus que faz as coisas por completo, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar. E meus irmãos, a boa notícia é: o Senhor está apenas começando na minha e na sua vida, e glória a Deus por isso. Ele está apenas começando na sua vida. Não é o fim, não é o fim, é apenas um tempo. As tempestades, elas não duram para sempre. Uma hora o céu se abre, o mar se acalma. Mas a grande questão é: o que nós aprendemos com tudo isso? O que eu aprendi sobre a tempestade? O que eu aprendi sobre o mar? O que eu aprendi? O que produziu em mim essa situação? O que produziu em mim esse processo que eu passei? Meus irmãos, passe, mas não passe só. Passe com o Senhor. O Senhor te toma pela mão nessa noite para te fortalecer e dizer: ainda que custe, ainda que seja difícil, eu vou caminhar com você. O próprio Cristo disse isso: não temas, eu venci o mundo. Eu não perdi, porque Deus não perde. Deus nunca perde. E Ele diz para mim e para você: eu venci o mundo. Não temas, seja fiel, seja obediente, continue caminhando, continue olhando para mim, continue olhando para mim, não desista, não negocie, seja fiel.
Seja fiel. Ainda que no final da jornada seja uma cruz, só vai participar do Espírito da ressurreição aqueles que morrerem com Ele. Por isso, morra para as suas vontades. Morra para as suas vontades. Seja transformado de dentro para fora. Nós queremos, Senhor. Nós não queremos viver uma vida rasa com o Senhor, uma relação rasa contigo, um cristianismo raso. Nós não queremos mais. Nós queremos viver uma vida radical, um amor radical, uma obediência radical, que não mede esforços, que não olha para os limites, mas que se movem, como o Senhor disse para Nicodemos, guiados pelo Espírito, aonde não há limitação, aonde a parede não bloqueia, aonde o chão não limita, aonde o teto não limita, mas que nós vamos sempre seguindo, de glória em glória, de obediência em obediência, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Obrigado, Senhor. Vamos para Ti, Senhor. Estamos caminhando para Ti. Diga isso. Faça dessa canção a sua oração. Para Ti eu vou. Para Ti eu vou. Para Ti eu vou. Diga em uma só voz. Nós estamos caminhando para o Senhor. Caminhando para o Senhor. Diga. Ser desfeito, ser teu amor envolve, não há medo em teu amor, lembraste das promessas. Ti